no capítulo 50 de Gênesis. Quase um ano e meio só estudando esse livro tão precioso para nós, irmãos. Quanta alegria nós passamos estudando, e nesse período veio a pandemia, né? Aonde nos isolamos, onde ainda assim continuamos perseverando. Mas o Senhor nos trouxe graça, nos deu graça, e estamos aqui reunidos presencialmente com algumas questões, algumas coisas que temos que obedecer, mas essa coinonia, essa unidade, essa união, nós não estamos perdendo, e glória ao Senhor por isso. Uma vez eu perguntei a um amigo, de muitos anos, qual era a taxa de mortalidade na cidade dele. E ele, muito tranquilamente, muito calmamente, me respondeu: puxa, uma morte por pessoa. Essa é a proporção em todo lugar, uma morte por pessoa. Mas se a gente parar e pensar um pouquinho também, a morte, ela não é um acidente. A morte, ela é um encontro marcado. Muitas das vezes nós não queremos falar sobre morte. Mas, irmãos, a morte é um encontro marcado. Certa vez, Woody Allen, ele disse que não que eu tenha medo de morrer, só não quero estar presente quando isso acontecer. Mas Woody Allen estará presente. Você e eu vamos estar presentes quando isso acontecer conosco. Até hoje, ninguém descobriu um jeito de dar uma espiadinha na agenda de Deus e apagar essa data. Esse último capítulo do livro de Gênesis registra 3 sepultamentos. 2 deles são literais e 1 é figurado. Mas os 3 são importantíssimos. Te convido a abrir Gênesis capítulo 50. Vamos começar a ler dos versos 1 ao 14. Gênesis capítulo 50. Vamos ler dos versos 1 ao 14. E diz assim: Então José se lançou sobre o rosto de seu pai, chorou sobre ele e o beijou. José ordenou a seus servos, aos que eram médicos, que embalsamassem o corpo de seu pai. E os médicos embalsamaram Israel, gastando nisso 40 dias, pois assim se cumpre os dias do embalsamento. E os egípcios ficaram de luto 70 dias. Passados os dias de luto, José falou à casa de Faraó: Se agora encontrei favor diante de vocês, peço que falem aos ouvidos de Faraó, dizendo: Meu pai me fez jurar, declarando: Eis que estou morrendo, sepulte-me no túmulo que abri para mim na terra de Canaã. Agora quero ir e sepultar meu pai, depois voltarei. Faraó respondeu: Vá e sepulte o seu pai, como ele fez você jurar. José partiu para sepultar o seu pai. Com ele foram todos os oficiais de Faraó, os principais da sua casa e todos os principais da terra do Egito, bem como toda a casa de José e seus irmãos e a casa de seu pai. Deixaram na terra de Gósen somente as crianças, os rebanhos e o gado. E foram também com ele tanto carruagens como cavaleiros, e o cortejo foi muito grande. Quando eles chegaram à eira de Atade, que fica do outro lado do Jordão, fizeram ali grande e intensa lamentação, e José pranteou seu pai durante 7 dias. Quando os moradores da terra, os cananeus, viram o luto na eira de Atade, disseram: Como é grande esse pranto dos egípcios! E por isso aquele lugar foi chamado Abel Misraim, fica do outro lado do Jordão. Os filhos de Jacó fizeram como lhes havia ordenado. Levaram-no para a terra de Canaã e o sepultaram na caverna do campo de Macpela, que juntamente com o campo Abraão havia comprado de Efron, o heteu, para ser lugar de sepultura. Esse lugar fica em frente a Manre. Depois disso, voltou José para o Egito, ele, os seus irmãos e todos os que haviam acompanhado, para sepultar o seu pai. Essa cena era algo solene.
Jacó não tinha mais nada a dizer. Assim, voltou para a cama, se deitou e adormeceu com os filhos ao seu redor e seu Deus esperando por ele. Ele deixou para trás, irmãos, o núcleo de uma grande nação e o testemunho do que um grande Deus pode fazer com um homem perfeito que procurou viver pela fé. Ele trocou a sua tenda de peregrino por um lar na cidade celestial. Os velhos devem morrer, do contrário, o mundo ficaria rançoso e só voltaria a gerar o passado, disse Alfred Lloyd Tennyson. Talvez. No entanto, quando os velhos morrem, aqueles que os amam sofrem uma perda profunda. Quanto mais tempo de sua vida você passa com alguém que ama de todo o coração, mais profunda, irmãos, são as raízes delas em seu ser e mais arrasadora é a experiência de ter essas raízes arrancadas. Sem dúvida alguma, a tristeza da perda é uma parte natural da vida, mas nós, como cristãos, não nos entristecemos como os que não têm esperança. É o que nos recorda 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4. Ainda assim, a morte é uma inimiga, e quando ela se infiltra em nosso meio e toma de nós alguém que nos é querido, sentimos a dor por longo tempo. Essa é a sexta vez, que vemos José chorando. E ele não o fez de modo tranquilo. Ele se lançou, se jogou sobre seu pai, como havia feito com Benjamim e seus irmãos no seu reencontro. O povo semita não tem vergonha de expressar suas emoções de forma aberta. E José não deixou que seu cargo importante abafasse seus verdadeiros sentimentos de tristeza. Mais tarde, quando o cortejo fúnebre se aproximou de Canaã, José dirigiu o povo em uma semana de lamentação pública por Jacó, conforme lemos no verso 10. Quando alguém que amamos morre, Deus espera que choremos. Não é vergonha nenhuma chorarmos pela perda de um ente querido. Por isso, Ele nos deu a capacidade, irmãos, de derramar lágrimas. Essas lágrimas naturais fazem parte do processo de cura nas nossas vidas. Enquanto a tristeza desmedida aumenta as feridas e prolonga a dor. Eu posso dizer que eu tenho aprendido que as pessoas que reprimem as suas tristezas correm o risco de desenvolver problemas emocionais ou até mesmo físicos, difíceis de ser tratados. O poeta e pastor anglicano que eu muito aprecio, John Keble, ele chama as lágrimas de o melhor presente de Deus para um homem sofredor. Jacó havia preparado a família e a si mesmo para a sua morte, o que é um bom exemplo a ser seguido. Ele havia conversado em particular com seu filho José e passou a ele as instruções sobre o seu sepultamento. E depois havia repetido essas instruções publicamente para todos os filhos. Não tinha como haver desavenças sobre essa questão, pois tudo já havia sido decidido de antemão. É estranho como muitas pessoas insistem em fazer preparativos detalhados, tem todo um cuidado para preparar suas férias ou as suas viagens de negócios, mas elas são relapsas, elas deixam de preparar com cuidado a última e mais importante jornada de todas. Nós não pensamos nisso. Jacó disse aos filhos onde queria ser sepultado e encarregou José de realizar esse desejo. Instruções prévias de uma pessoa confiável encarregada de executá-las fizeram com que tudo corresse de forma tranquila. José, ele providenciou para que o corpo de seu pai fosse devidamente preparado para o sepultamento, uma arte que os egípcios dominavam com muita perfeição. E para realizar essa tarefa,
ele escolheu médicos e não embalsamadores oficiais, provavelmente para evitar os rituais religiosos pagãos que acompanhavam o processo de embalsamento egípcio. José ele não precisava de ajuda de divindades egípcias. E séculos depois, Moisés rogaria pragas sobre aquela terra e mostraria quão frágeis eram os deuses e deusas do Egito. Faraó ordenou que os egípcios observassem um período oficial de luto por Jacó. Afinal, Jacó era pai do vice-governante da terra. Esse tipo de reconhecimento normalmente era reservado para pessoas importantes, como o próprio Faraó ou membros de sua família. E é provável que o período de 40 dias para o embalsamento e o tempo de 70 dias de luto oficial tenham sido concomitantes. Por que José usou oficiais da corte para levar sua mensagem ao Faraó em lugar de falar com ele pessoalmente? Talvez José fosse considerado impuro por causa da morte do pai, ou mesmo possível que houvesse uma tradição egípcia que impedia aqueles que estavam de luto de falar com o rei. Como pai de Faraó, José precisava receber permissão para sair do país e também precisava garantir ao Faraó que ele e a sua família iriam retornar. E ao citar as palavras de seu pai, no verso 5, José teve o cuidado de não mencionar que Jacó havia pedido especificamente para não ser sepultado no Egito. Exceto pelas crianças menores, a família toda viajou do Egito para Canaã a fim de prestar as últimas homenagens ao fundador da família. A viagem podia ser inconveniente para alguns e talvez